Olá, muito bom dia. Começa agora na RIC TV Record o Conexão Norte. Vamos aos destaques do programa de hoje. Projeto de educação financeira desperta o interesse de estudantes pelo consumo consciente e ensina como planejar a vida financeira. Recursos lúdicos para a reeducação alimentar infantil. Atendimento personalizado com direito a aulas de culinária promove alimentação saudável no ambiente familiar. Rede Feminina de Combate ao Câncer busca recursos para a construção de nova sede. Estrutura está orçada em R$1,5 milhão. Estudo para avaliar impacto social e econômico causado por fechamento de frigorífico no Vale do Itapocu deve ficar pronto até junho. Intenção é encontrar soluções para minimizar os prejuízos de quase 200 avicultores da região. O Conexão Norte deste domingo, 28 de abril, está no ar. Em Jaraguá do Sul, um projeto pretende conscientizar estudantes da rede municipal de ensino para a importância do consumo consciente. A intenção é evitar que mais jovens passem a integrar a lista de consumidores devedores no Brasil. Descontos tentadores, condições de pagamento atrativas, vitrines de encher os olhos, artifícios do mundo consumista para chamar a atenção de clientes e movimentar a cadeia econômica. Mas é preciso planejar as compras e colocar tudo na ponta do lápis para evitar surpresas e, assim, não fazer parte da temida lista dos serviços de proteção ao crédito. Em 2012, uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo indicou que 67% dos endividados daquele estado eram pessoas com menos de 35 anos. Desse percentual, 17% eram jovens entre 20 e 25 anos. Segundo especialistas, a realidade em Santa Catarina é semelhante. Os jovens, principalmente, eles vão muito atrás do modismo, do que é o marketing, né? E acabam muitas vezes se endividando. Para frear o crescimento de jovens endividados, a Secretaria Municipal de Educação começou um projeto para incentivar o consumo consciente. 80 alunos do 9º ano do ensino fundamental participam até novembro das aulas de educação financeira. As atividades acontecem uma vez por semana no contraturno escolar. A intenção é que os estudantes sejam multiplicadores do conhecimento. Nós sabemos que as crianças são um ótimo veículo para a gente colocar nas famílias aquilo que a gente sente também necessidade que elas tenham, né? Hoje a gente ensina então para as crianças, para os adolescentes e eles transferem para os pais, o que é uma coisa maravilhosa, né? Lívia tem 13 anos, tem boas notas na disciplina de matemática e pretende, na prática, ajudar no planejamento financeiro da família. Aqui ela aprende a cada aula a diferença entre o eu quero e o eu preciso. Eu quero é uma coisa que você precisa naquele momento e eu preciso dá para você pensar daqui uma semana, um mês até, quem sabe. Eu preciso é para agora. A Prefeitura de Jaraguá do Sul realiza um estudo para diagnosticar o impacto econômico e social causado pelo fechamento da Seara em 2011. Desde então, avicultores que forneciam matéria-prima para o frigorífico contabilizam prejuízos. Com a expectativa de atender a demanda e as exigências da fábrica, eles investiram na modernização das granjas, fizeram empréstimos bancários e agora não tem como honrar os pagamentos. Diversas famílias que viviam dessa atividade perderam as esperanças de encontrar uma solução para o problema. O frigorífico funcionava no bairro Rio da Luz. Em dezembro de 2011, fechou as portas e deixou cerca de 200 avicultores sem ter para quem vender a criação de frangos. Seu Dornaldo viu o sonho de uma vida inteira se transformar num pesadelo da noite para o dia. Ele passou os últimos 20 anos dentro desse galpão. O cenário era bem diferente. Aqui, o vazio era ocupado por 14 mil aves, todas fornecidas à unidade da Seara de Jaraguá do Sul. Segundo ele, para manter os negócios, a empresa exigiu readequações na granja. O investimento chegou a R$ 39 mil, dinheiro emprestado de um banco e usado para instalar um bebedouro eletrônico e um forno de aquecimento, além de cortinas de isolamento térmico. Quando recebeu a notícia do fechamento da fábrica, ficou desesperado e sem saber como pagar as dívidas. A gente não tem como sobreviver mais. A situação não... A gente não estava trabalhando em cima de outras produções, só em cima da granja mesmo. Então,
realmente está difícil. Tem um investimento para pagar no banco, não tem como pagar, né? A situação dos avicultores chamou a atenção deste vereador. Ele tomou a iniciativa e procurou o IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Jaraguá do Sul. O legislador quer encontrar alternativas para minimizar os prejuízos de quem tinha como única fonte de renda a venda de frangos. A gente está fazendo um trabalho junto com a pesquisadora, com o IPLAN, e para saber realmente quanto deve, quanto não deve, porque para fazer uma pesquisa dessa tem que visitar. Então nós estamos começando a pesquisa semana que vem para saber quanto deve, quanto não deve, qual é o tipo de trabalho que a gente vai fazer, se é viável continuar ou não, para a gente saber o tamanho da dívida que ficou com esses avicultores. Mas o prejuízo não ficou restrito aos avicultores. A empresa gerava cerca de 790 empregos diretos e outros 2.000 indiretos. Com o encerramento das atividades, esses postos de trabalho deixaram de existir, situação que refletiu diretamente no comércio da região. Alguns estabelecimentos faliram e outros continuam a contabilizar prejuízos com a queda no movimento. Em média, 60%. E hoje como que mantém o negócio? Mantenho com a outra loja que eu tenho no centro, né? Que supre essa loja aqui no momento. Segurando as pontas para não fechar. Exatamente. Segurando tudo para não fechar as portas. Este supermercado está instalado no bairro há 25 anos. A queda das vendas chegou a 20%. Foi na faixa de 20% mais ou menos que caiu o volume de venda, né? Porque é muito integrado que ficou parado, sem o que fazer, né? Aí mais o pessoal que estava empregado, que demorava de aluguel e foram para outros lugares, né? Que uma vez desempregado aqui, foi morar onde foi trabalhar, né? Um pré-diagnóstico começou a ser feito para mensurar o real impacto social e econômico causado na comunidade pelo fechamento da empresa. O instrumento de medição dos dados está sendo elaborado pelo IPLAN e por uma universidade. Entre maio e junho, uma equipe vai visitar a região e aplicar um questionário. Depois de coletar os dados, o Instituto deve apontar possíveis alternativas para quem foi afetado pela decisão da empresa. Por exemplo, se viesse uma empresa para cá para fazer abate, ela ia fazer o investimento no abate. E os agricultores não precisariam fazer outros investimentos. O grande investimento que o agricultor precisa é trabalho. Ele precisa que se coloque lá o frango para ele criar ou o produto para ele criar, porque é isso que ele sabe fazer. Enquanto a busca por uma solução continua, seu Dornaldo fecha as portas de um sonho e segue o caminho sem perspectivas de um futuro promissor. A empresa frigorífica foi procurada para comentar o assunto, mas até o fechamento desta edição do Conexão Norte, ninguém se pronunciou. No próximo bloco, Rede Feminina de Combate ao Câncer busca apoio para construir nova sede e ampliar os atendimentos na região. Fique com a gente, o Conexão Norte, volta em instante.